Fala pessoal, tudo bom? Pode parecer estranho, né, o que eu vou falar aqui para vocês, né, eu sendo um profissional da agilidade, da gestão, mas o fato é que as empresas estão operando cada vez com menos, né, profissionais ágeis, né, e aí é isso que a gente vai, né, explorar aqui nesse vídeo para vocês, tá? Em outubro do ano passado eu até fiz um artigo, né, o futuro da agilidade, né, que o jogo agora é outro, e eu vi que, pô, muita gente comentou, se interessou e viu, né, vários insights. Depois, no começo desse ano, aí saiu o State of Agile. Rolou agora recentemente, né, o Agile Trends, né, com várias discussões, né, sobre o profissional da agilidade, onde que você vai atuar, né, como atuar, qual é o formato de atuar. E a gente sabe que tem muita gente, né, que só fica jogando a merda no ventilador, mas não dá o caminho. E você sabe, né, que eu sou o Caco e aqui a gente vai para a prática, a gente vai, né, como funciona de verdade. Mas a boa notícia que eu quero trazer para vocês é que, cara, isso para mim não é nada novo, tá? Eu já venho trabalhando da forma como a agilidade está se encaminhando há muito tempo, né? Há muito tempo dessa forma, desde 2016. E eu posso dizer para vocês que tem um caminho, né? Só que não vai ter um caminho para todo mundo. Então, acho que aqui já é o ponto, né? Não, não vai, eu acho que não faz sentido ter, né? O Agile Coach Júnior, essas coisas, pô, para mim são coisas que são, de certa forma, até estranhas. Por quê? Porque isso até você forma dentro da empresa, mas dificilmente você vai contratar alguém, né, com esse perfil. Então, acho que aqui fica um alerta, tá? Se você está começando com essa ideia de, um dia me tornar um Scrum Master Júnior, cara, provavelmente esse mercado ele está acessando, é importante, e eu vou dar algumas dicas aqui, orientações para você, né, como você se posicionar. Acho que tem caminho para você atuar dentro do teu segmento, né, e como gerar resultado aí para você, tá bom? Então vamos lá, eu quero trazer, né, um pouco, tudo que eu vou trazer aqui para vocês, né, vem de um artigo, né, que eu escrevi, como vocês podem ver aqui, ó, foi outubro, né, 23 de outubro de 2023, então já estava tudo aqui, né, para vocês e foi com essa perspectiva aqui que eu quis provocar. Por que que eu trouxe aqui em outubro de 2023? Porque eu já venho trabalhando isso com meus grupos de mentoria, com os meus mentorados, nos meus cursos, né? E eu já venho direcionando, né, as pessoas a trabalhar nesse cenário, né? Inclusive, pô, tem vários relatos, né, de pessoas que, pô, já começaram com a orientação correta, pô, já estavam posicionados corretamente, pô, continuam fazendo um trabalho, né, incrível dentro das suas organizações. Por quê? Porque entenderam como operar, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui o jogo agora é outro, né? E se você está preparado aí para o próximo nível. O que eu trouxe aqui no artigo, né, de forma resumida, é que isso não aconteceu, né, não vem assim do nada, né? E para até explicar um pouco melhor isso, né, eu fiz um desenho que foi até a origem aqui de uma das minhas discussões, né, com o mentorado meu, e que eu vou colocar aqui para você, justamente para que a gente possa, né, discutir juntos aqui, né, como que você pode, né, operar, tá bom? Então, vamos lá. Então vai aparecer um quadro branco aqui para você. E esse quadro aqui foi o rabisco que eu fiz. Como é que, né, o que que eu trouxe aqui, né, nesse desenho? E foi, acho que essa a perspectiva inicial, né? Lá nos anos 2000 aqui, a gente tinha, pô, uma equipe, geralmente tinha um líder, né, um gerente de projeto. Talvez muitos de vocês aí viveram, né, esse cenário, né? A gente tinha lá um gerente de projeto, um líder, tinha um analista de sistema, que geralmente era a pessoa que mais conhecia ali, ela fazia o que hoje, né, se chama aí muito do PO e tudo mais, para entender qual a necessidade do cliente. E aí a gente foi quando, né, eu comecei a trabalhar com agilidade aqui nessa virada aqui para 2010, né, em 2009, e aí começou a surgir aqui o papel do Scrum Master, né? O Scrum Master tendo essa perspectiva de gerenciar, geralmente daí o que a gente que a gente viu, né? Uma migração brutesca aqui de um monte de gerente de projeto, né? Virando Scrum Master, um monte de liderança querendo ser Scrum Master, e aí os analistas de sistema começando a virar PO. Por quê? Porque o Scrum, né, veio e trouxe a introdução desses papéis. Além disso, né, um mercado de certificação bastante massivo, né, onde as pessoas se certificavam ou Scrum Master ou PO, né? Então era basicamente esses os dois caminhos ali e formou muita gente.
Só que aconteceu, né? O mercado, as empresas foram querendo mais pessoas dessas, foram querendo formar as lideranças, né? No início aqui até os próprios lideranças eram o próprio Scrum Master. Só que o que aconteceu? O mercado, vocês sabem, né? Deu o boom aí, empresa de tecnologia, muita equipe sendo formada, a necessidade de mais gente, e aí o que aconteceu? Que aí eu acho que foi onde a gente se perdeu, né? Foi esse cenário aqui que aconteceu, ó. As empresas tinham uma liderança lá, né? Uma liderança que a gente chamava, uma empresa waterfall, uma empresa que, né, antiga e tal, e aí não deu tempo de formar todo mundo, né? Não dava tempo para formar uma liderança boa que cuidava das pessoas e uma liderança que também, né, cuidava do processo, né, ou do projeto e tudo mais, ou do produto. E aí a gente começou a criar um monte de PO, né, começou, né, trazer líder, às vezes, de própria equipe e, pô, vamos colocar um Scrum Master lá junto. E aí aqui acho que foi o grande problema, porque a gente inchou demais, né, as estruturas. Então a gente via, né, estruturas muito dessa forma aqui, né, um líder, um Scrum Master, né, para cada líder tem um Scrum Master, para cada líder tem um Scrum Master, né, sempre um do lado do outro. O que a gente viu, né, foram anos de muito dinheiro disponível, né, para investimento. Essa década de 2010, né, para o Brasil foi mundo inteiro, né? Muita empresa sendo investida, o boom das startups, né? Eu trabalhei em várias, tanto empresas startups quanto empresas consolidadas. E a gente sabe que quando, né, momentos de vacas gordas, né, as empresas desperdiçam um pouco em prol do crescimento, né? Vamos crescer rápido, a gente sabe que vai desgastar um pouco. Só que aconteceu, desde que eu comecei a trabalhar, né, principalmente as empresas que eu trabalhei, mesmo as startups, pô, elas não queimavam dinheiro assim, né, de bobeira não, né? Sempre era muito trabalhado, pô, a gente sempre discutia muito budget. É, E na prática eu nunca tinha orçamento, né? Eu sempre trabalhei mais próximo da gestão, né, das diretorias, e não tinha orçamento para a gente ter, para cada equipe ter um Scrum Master. Então, o modo que a gente achou de operar foi, pô, então eu tenho que ser um Scrum Master, não um Agile Coach que ajuda, né, e apoia a estrutura. Então, o meu papel sempre, né, no papel de Agile Coach ou Enterprise Agile Coach, ele sempre focou em ter três aspectos aqui, né? Educar, operar e gerar insight para tomar decisão. E acho que esse é o ponto, né, que você tem que focar. Só que o que aconteceu? O mercado, né, e eu aqui eu boto um pouco também na explosão dos cursos de Management 3.0 e facilitação e tudo mais. E pô, eu sei que essas práticas são boas, né? O Management 3.0 tem uma série, né, de práticas, inclusive o Ergen escreve lá no livro dele, né, que ele reuniu uma série de boas práticas. Mas a gente sabe que, pô, isso tomou um pouco, a minha visão tomou um pouco proporção exagerada. Muita gente que nunca foi líder, né, dando treinamento de liderança, de gestão. Isso para mim é muito ruim, porque, né, você ensina algo que você nunca praticou. E isso, né, tomou muito mercado e criou um monte de líderes ruins, né? Ou achando que a liderança é algo, né, só extremamente divertido. A gente sabe que precisa ser divertido, precisa ser importante, mas é algo super sério, né? E aí o que aconteceu, né? Começaram a criar aqui as disfunções, né? O secretário de luxo, os tocadores de bumbo, os escritores de atas, né? O cobrador de plano de ação. Isso aqui para mim, pô, foi um sinal, né? Um sinal forte assim que muitos profissionais estavam mal posicionados, né? E se você hoje, né, tá num cenário, né, de seja como Scrum Master, Agile Coach, agilista, né? E você escuta esse tipo de coisa aqui, ou está sendo, né, atuando nesse cenário, você está possivelmente logo próximo de ser descartado, tá? Porque isso aqui não vai ser necessário, né, que uma pessoa faça isso, né? Isso aqui está cada vez mais sendo automatizado e vai ser cada vez mais, né, sendo assumido pela própria equipe. Então, você tendo, né, a questão de educar. Educar o que que é? Pô, educar é você fazer com que essas estruturas aqui funcionem, os times funcionem, sem você estar lá, né? Você não precisa estar lá na dele, na retrospectiva. Então, se você hoje é um Agile Coach, um agilista que atua, né, em escala, o teu papel deve ser garantir que a equipe tenha uma sustentabilidade, que tenha, seja, né, uma pessoa de produto, ou às vezes, né, eu já estou vendo de novo, né, onde essas duas funções aqui estão se fundindo em alguns cenários, onde existe uma pessoa líder ali, que lidera tanto a priorização, né, a seleção, quanto a execução e a equipe, e não tem necessariamente problema nisso, tá? Tem cenários que vai fazer sentido. Por que que isso está acontecendo? Porque o cenário está econômico mais retraído, as empresas têm menos investimento, então
elas estão tentando, né, operar da forma mais enxuta possível, né? E se não vai crescer tão rápido, né, dá para talvez de alguma forma acumular alguns papéis, né, numa única pessoa. Só que qual que é a grande questão, né? Mesmo que opere bem as equipes, que tenha as equipes tenham uma liderança atue com duas equipes, você vai precisar, né, coordenar essa bagunça aqui, ó, porque as pessoas se comunicam, né? Aí, como é que você funciona geralmente numa empresa de tecnologia? Pô, tem um gerente de engenharia, tem uma pessoa lá de produto, que é um grupo product manager, não, um GPM ou né, um head de produto que está ligado, né? As pessoas de produto estão ligadas neles. E, né, essas definições aqui de prioridade, essas três equipes, né, dependem uma da outra. E é nesse lugar, né, operando isso aqui, né, que você vai fazer o teu papel. Né, a gente vê hoje, né, no mercado quais são, né, os papéis que tem hoje. É um Agile Coach, Enterprise Agile Coach, gestão de portfólio, um RTE, um ProDops. Esses são os nomes, né, que o mercado estão reconhecendo, que é onde tem valor. Então, o teu valor, ele vai estar aqui. Você vai sempre educar. Quando entra gente nova aqui, entra um líder novo, entra um PO novo, cria né, um time novo, né? Você vai educar, mas não vai ser o teu papel 100%, né? Não vai ter trabalho 100% para você ficar sempre educando. A não ser que talvez você trabalhe numa empresa gigantesca aqui, talvez até vai ter uma pessoa especialista em educar, outra em operar, mas a gente sabe que, né, o ideal é mesclar aí para que você também não perca, né, a realidade. Operar, né? Você vai operar geralmente, né, essa gestão das dependências, né? Se você trabalha, né, talvez com Safe, né, você vai operar as reuniões, né, de Scrum, as reuniões, né, quinzenais de alinhamento, as reuniões, né, de revisão de resultado, né, mensal, trimestral, as PIs plannings, né, o fechamento, né, do trimestre. Então, tudo isso tem muito valor, né, o acompanhamento de toda essa execução, desse plano, que talvez em algumas empresas chamam, né, de gestão de portfólio, mas isso tem valor. Isso aqui é super importante, né? Vai continuar sendo necessário. Algumas empresas estão botando isso, né, no papel de uma pessoa gestora de ProDops, né? Ah, não, porque aqui a gente é produto, então a gente faz operação de produto. Isso é operar, galera. É operar, tem valor pra caramba, tá? Operar é o quê? Operar é basicamente gerar insight para tomar decisão, tá? Então, o que está acontecendo? Pô, tem um monte de gente facilitadora que não gera insight de nada. Você sabe, é você que já me acompanha aqui, né, que está junto comigo, que vê meus cursos, minhas mentorias, vê minhas palestras, participa aqui nos workshops, sabe que eu sempre comento, cara, a gente precisa botar em prática, gerar resultado, mostrar resultado. Esse é o ano do resultado. Então, se você não gera insight para tomar decisão, você não gera resultado. Não adianta você entrar lá só com um modo fluff, né? Ou modo muito tranquilo. Não, eu vou só facilitar, né? Porque, pô, eu não vou me meter ali. Não, as empresas querem que você se meta, que você de fato apoie, né? E ajude essa tomada de decisão. Esse é o momento, tá? Esse é o momento de você tirar, né, a bunda da cadeira, né? E de fato ir para o jogo, sabe? Tem muita gente boa, né, que eu conheço do mercado da agilidade, que já foi gerente de projeto, já foi líder, mas acabou às vezes se acomodando, né? E às vezes não quer nem ser o agente de mudança. Fala, pô, mas tem que toda hora ficar mudando, cara. Se você tá nesse cenário aqui, ó, você é uma pessoa que nunca vai estar confortável, não vai ter uma cadeira confortável para você sentar, vai estar sempre mudando, vai estar sempre evoluindo, você sempre vai estar buscando, né, o próximo passo. Teu objetivo é construir, educar, operar, construir, consolidar, e assim vai, né? A cada passo, né, você vai indo, né, nesse caminho aqui, né, que é construir, operar, consolidar. E esse é o ciclo, né? O ciclo virtuoso, né? Porque o que que você faz aqui? Constrói é quando você está fazendo algo novo. Opera, né? Você está operando aquilo que construiu. E consolidar, talvez você delega aqui, né? Aqui você já, quando vai consolidar, vai delegar para alguém, né? Já vai passar para outra pessoa. Então, esse ciclo aqui, pô, é um ciclo muito, né? Muito valioso aí e que, né, vai te trazer muito insight, tá? Então, só que qual é o ponto, né? Você não vai também dedicar o mesmo tempo aqui para cada equipe, né? Eu vejo muitas pessoas agilistas e fala, pô, Caco, mas aí como é que eu vou atuar com um monte? Pô, como é que eu vou participar de 5 deles? Cara, você não vai. Esse é o ponto, você não vai, você tem que operar de outra maneira. Por que que você não vai? Porque quem vai fazer isso, cara, é a pessoa que está aqui, ó, é esse líder aqui, ó.
né? E não vai ser necessariamente, né, um Scrum Master aqui, vai ser só um líder, né? Um líder, por isso é um líder de tecnologia, um tech leader, é um coordenador. E é isso que as empresas precisam, né? Eu vejo muitas vezes empresas devem tentar, pô, a gente quer te contratar aqui. Falei, pô, mas qual que é? Vamos lá, vamos entender. Pô, vocês não têm que me contratar, vocês precisam contratar um líder. É isso que vocês precisam, né? Vocês precisam botar as lideranças. E aí eu vou te ajudar a treinar esses caras aqui para essas pessoas, né, de fato, assentarem na cadeira. Só que o que acontece? Ainda é um jogo sobre, né, questão financeira. Então, aqui, se a gente for olhar, cada equipe vai ter um momento, né, de formação. Então, aqui a gente tem, né, aqui as bolinhas aqui que representam, né, o momento de cada equipe. Então, vamos supor que essa equipe aqui a gente acabou de formar, né, essa aqui está no Norm e essa aqui já está rodando há bastante tempo. Então, a gente tem aqui, né, a curva, né, quem não conhece aqui é o modelo de Tuckman, né, pode pesquisar aí o estágio da formação das equipes. Então, essa aqui, que, por exemplo, tem três equipes, né, uma formando, outra que já está aqui no Norm e outra lá performing. Pô, a gente sabe que essa equipe aqui vai dedicar muito mais tempo, né? Você vai precisar de um tempo e provavelmente você vai levar de 1 a 2 meses para fazer esse trajeto aqui, ó, para que a equipe chegue aqui, né? Então, isso aqui ajuda. Então, o modelo de para que você comece a atuar em escala, talvez pô, coloca todas as suas equipes e bota aqui em qual momento que, né, na tua visão, tá aqui a equipe agora, né? Tá no forming, no storming, né, no norming ou no performing. Isso aqui vai te ajudar a ter um mapa, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu sempre usei, né? Sempre indiquei nas equipes que eu formei. A gente olhava também todo o design, né? Ah, pô, eu já atuei no cenário, né? Onde eu tinha abaixo de mim, né? Mais de 40 equipes. Como que a gente olhava para tudo e sabia onde que a gente precisava atuar mais? Basicamente, isso aqui era um sinal, tá? Esse é um sinal. Pô, equipes que estão em forma, a gente vai precisar dedicar lá um tempo mais, né? Fazer uma imersão e, naturalmente, né? Quando isso é 1, 2 meses, passa esse tempo, o que acontece, né? A gente vai diminuindo o esforço, né, na equipe. Por quê? Porque passou esse tempo, né? A equipe vai entrar no norme aqui, a coisa anda mais, né? Então, é o primeiro mês um pouco mais intenso, você vai depois aparecendo uma vez por semana, até que depois, né, do norme para o performing aqui, talvez um acompanhamento quinzenal, né, com aquela equipe, mas as rotinas de operação já são suficientes para você trabalhar com aquela liderança, né? Porque a liderança já está lá, está sentada na cadeira, está fazendo trabalho. E além disso, né, a gente vai trazer as métricas de fluxo aqui que ajudam, né, muito mais a gente ter uma visibilidade, tá? E já uma equipe performing, ué, mas você vai ficar orientado, você vai olhar, né, vai ter alguns indicadores, algumas informações, né, as métricas de fluxo ajudam a entender como aqui está operando, o resultado também, mas é menos educar, né? Uma equipe que está performing, pô, educar é muito pouco, né? Você vai mais operar na própria operação, né, gerar insight aqui é o que você vai atuar naquele cenário ali. E para operar e gerar insight, né, principalmente são esses papéis aqui que você vai começar a atuar mais. Então você tem que gastar menos tempo, né? Você vai educar aqui e operar junto com essas pessoas aqui. Por quê? Porque aqui é onde a gente toma decisão, aqui é onde a gente prioriza, aqui é onde a gente ganha o jogo, é aqui onde a gente perde o jogo também. Então é isso, né, que eu quero trazer para vocês, tá? A gente vem numa discussão muito grande, fala, pô, a agilidade vai acabar. Não, galera, isso não vai acabar. O que está acontecendo, né, é que a habilidade da agilidade ela está sendo difundida, né? Não precisa mais, não é uma coisa exclusiva de que poucas pessoas sabem. Já está sendo dominada. É a mesma coisa quando a gente tinha lá a gestão de projeto lá nos anos 2010. Poucas pessoas sabiam o gerente de projeto, todo mundo queria, pô, lá em 2010, né? Para quem não lembra, né? Nos anos 2000 aí tinha lá, não, pô, gerente, a gente vê agora os agilistas 10K, XK, pô, vou ser o gerente de projeto, caramba, vou ganhar, né? R$ 8.000, né? R$ 8.000 nos anos 2000 era bastante. E, e aí todo mundo ia atrás disso. Pô, o que aconteceu? Pô, começaram um monte de gente se formar, começou a formar um monte de gerente de projeto ruim também, que não, né, não tinha habilidade. A mesma coisa aconteceu, e é o próprio, alguns cenários não viraram, né, Scrum Master, mas aquilo virou uma habilidade da liderança, né, fez parte ali da liderança. E a gente está vendo a mesma coisa acontecendo com a agilidade está ganhando maturidade. Então, ó, as disciplinas, né, de agilidade, elas vão começar a ser assim como você aprende gestão de projetos, você aprende gestão ágil, né, e não vai ser necessariamente, né, um profissional exclusivo disso. Vão ter alguns, né, que vão operar algumas coisas, como eu trouxe aqui, mas não vai ter mais uma demanda gigantesca, tá? E é isso que já está acontecendo. Então, agora que você já começou, né? Se você é esperto, né? Você já começou a entender que
vão ser menos pessoas aqui, né? Então, se são menos pessoas aqui, tinha um monte de Scrum Master atuando time a time, o que que você tem que fazer? Cara, ou você toma uma decisão, né, de fato operar aqui e trabalhar de forma executiva, você vai ter que mudar a tua linguagem, entender indicadores da empresa, conectar com o resultado e tudo mais, né? Talvez você já está nesse aí, já tem essa pegada. Pô, então é só, meu, vai com força nisso, porque isso vai ter mercado, já tem, né? E esse profissional é muito valioso. Esse profissional aqui vai continuar sendo muito, muito valioso, tá? Mas aquele profissional, né, que só tocava dele e estava mais orientado aqui a botar alguma, né, algum framework, né, educar só o framework, pô, isso, quem trabalha só no educar e facilitar, perdeu muito valor. Por quê? Porque tem muito mais gente fazendo, é a lei da procura e do mercado, tem muito, tá muito disponível, conhecimento mais fácil, né, você consegue aprender em vários lugares, né, de muito, com um preço muito mais barato. Então, e aí a gente consegue ver, né, como que isso vai operar, né, em escala aqui. Então, se a gente for olhar, né, para o cenário aqui, isso aqui quando a gente espalha, né, talvez aí a gente vê os vermelhos aqui de produto, você vai vendo que, né, vão aqui, eu entendo que vão continuar aqueles agrupamentos, independente do que você chama, né, se você chama de tribo, grupo, área, esse agrupamento ele vai continuar fazendo sentido, né? A gente sabe as práticas, né, de Fly Level, Team Topologies, elas continuam ajudando a gente a entender o design organizacional e entender esses agrupamentos. A gente sabe que o design organizacional também facilita para ter mais facilidade, mais fácil de operar ou mais difícil de operar. E isso tem muito valor, né? É importante que você aprenda as formas de design organizacional e como gerir a dependência e tudo mais, né? Tem, né, várias práticas que tocam no mesmo lugar, umas odiadas, outras amadas por uns, né? Odiadas por uns, amadas por outros, outras ao contrário. Mas é importante que você domine e conheça elas, mesmo aquelas que você talvez não seja são tão simpatizante, é importante que você conheça, tá? Eu já trabalhei em escala, né, com várias práticas, né, tanto com Safe quanto com Fly Level, né, com ou aplicando com Team Topologies. Eu acredito que, né, as práticas, né, do Fly Level, que é um modelo de pensamento, né, aliado ao Team Topology, é uma prática hoje, a prática de mercado mais leve, menos custosa, mas eu entendo também que algumas empresas gostam um pouco mais da prescrição e por isso, né, que a gente vê muito a adoção do Safe, né, o Safe ele, né, adiado por muitos, né, traz uma certa prescrição, mas eu também vou ser sincero com você aqui. Ó. Se você souber do que está fazendo, né? E se você for uma pessoa que de fato sabe da prática, você não vai implementar o safe de cabo a rabo e não vai pegar aquela big picture e sair empurrando goela abaixo, né, de qualquer empresa. E de nenhuma empresa você vai fazer isso, porque você sabe que aquilo é e não é aquilo que está desenhado para ser feito. Aquilo é um guia de práticas, né, de soluções possíveis, né, para os problemas que as empresas têm em escala. Então, algumas das práticas, né, várias das práticas do Safe são muito interessantes e muito válidas, né, quando combinadas, né, com prática mais leve. Mas sempre pense, né, acho que a mentalidade de ser evolutivo, isso vai te ajudar. Então, para a gente fechar, né, o futuro da agilidade é você se posicionar, né? Ou você vai se posicionar numa modo mais cross, né? E atuar, melhorar a tua comunicação, fazer essa ponte, né? Entre o que acontece aqui das equipes, né? Com a gestão e até os executivos aqui para cima, né? Ou talvez entre os times e essas, né? Os gerentes aqui e educar as equipes, tá? Esse é o teu papel. Ah, Caco, mas pô, não tem esse espaço aqui. Então, provavelmente você vai ser um desses caras aqui. Ou você vai ser um líder, né, de equipe, e aí, seja, se você trabalha numa empresa de software, provavelmente você vai ser um líder, né, de engenharia de software, então você vai precisar também aí adquirir alguns conhecimentos a mais. Não adianta você só saber de Scrum, Kanban, métrica e tal. Você vai precisar dominar um pouco de engenharia de software, saber sobre construção de software para liderar os desenvolvedores, né? Porque provavelmente esse vai ser o teu papel, tá? E ou você vai para a área de produto, né? E vai estar mais conectado com o negócio também, né? Orientado ali aos resultados e tudo mais. Então, acho que são, né, os caminhos prováveis, tá? Então, com esse desenho aqui, a ideia, né, foi trazer essa provocação aí, né, para vocês. E aqui no artigo, né, eu explico um pouco também, né, de como a gente chegou nesse cenário, né, como eram, né, as estruturas, como essa evolução da estrutura e da onde surgiu esse negócio onde tinha que ter um agilista ali, um agile coach, um scrum master, que veio desse desenho aqui no modelo Spotify, que muitos, né, saíram copiando sem entender, né, de fato. Mas
o ponto é que, né, que é até eu destaquei aqui, ó, né, por uma estrutura, né, a nível de equipe, né, não vai precisar mais de Scrum Master, Agile Coach, gerente de projeto, tá? Se você hoje está no nível de equipe, vai já procurando teu espaço, tá? Porque esse espaço aí de do profissional da agilidade, ele não vai mais existir, né? E se você está duplicando papel com outra pessoa, pô, tem um coordenador aqui, tem eu e a gente está atuando nós dois na mesma equipe aqui, pô, tá sobrando muito tempo nosso. Cara, um de vocês vai ser cortado, com certeza, né? E principalmente, né, porque o cenário tá mais restrito. Tá, então eu dou aqui uma orientação para vocês, né, que é o retorno ao pragmatismo, né, onde que a gente vai buscar, né, mais a eficiência, né, entrega de resultado com evidência clara. Então você vai precisar, o profissional que está conseguindo se manter no mercado, né, que está gerando resultado, o que que ele faz? Pô, ele entende qual que é o resultado que ele vai gerar, o que que a organização precisa, fala, ó, é esse resultado que a gente vai gerar, ele trabalha e gera o resultado. Então, basicamente é isso. Né? Só que tem gente que está fazendo, ah, não, o meu resultado é, pô, fazer dele. Então, não, pô, esse aqui você vai acabar sobrando, né? Você vai acabar sobrando e vai ser demitido, tá? Então, isso não tem muito para onde fugir. Então, como é que você pode, né, trabalhar aí, né, para frente? Então, operando, né, como eu te falei ali, né, evoluindo e habilitando as estruturas e atuar nessa camada estratégica e tomar decisão, né? Então, aumentando aí o alinhamento. Então, o teu escopo de trabalho, né, você vai precisar conseguir atuar aí com um escopo de trabalho maior. Então, se você é um Agile Coach, né, um Enterprise Agile Coach, possivelmente, né, o teu trabalho aí vai impactar de 3 a 8 equipes, tá? Que eu entendo que eu acho que é de 3, 8, por aí, tá? O que que vai mudar? Pô, provavelmente é o teu nível de senioridade, né? Para você trabalhar com 8 equipes, né, você precisa ser muito mais sênior, né, e saber muito mais o que está fazendo, vai ser mais assertivo. Então você consegue atuar nesse cenário, né? E mesclando ali equipes que estão formando com outras, né, que estão já consolidadas. Tá? Então, esse formato eu trago aqui, ó, inclusive, onde já trabalhei, né, onde eu, como Enterprise Agile Coach, mais 3 Agile Coaches e uma pessoa gerente, né, a gente atuava nesses 3 pilares, né, com 400 pessoas. Então, 400 pessoas, 3 Agile Coaches, né, e um Enterprise Agile Coach, tá? Que a gente atuava, operava, fazia tudo isso operar. Tá? Era uma empresa de mais de 1.000 pessoas, né, com crescimento estável aí no período. Né? Em outro cenário, ó, como Enterprise Agile Coach, né, Head de Agilidade, e mais 4 Agile Coaches, nós atuávamos, né, nesses 3 pilares com 250 pessoas. Tá? Por que que isso funcionava? Só que aqui era uma empresa já de crescimento mais acelerado, né, uma empresa de 800 pessoas, que exigia muito mais formação de equipe, tinha um turnover mais alto, troca muita de liderança, de PM, de PM. Então, o nosso trabalho, né, como educação ali era, pô, acelerar muito esse, né, o ramp-up ali desses novos profissionais para que, pô, chegue um profissional novo, seja líder, desenvolvedor, GPM, PM, pô, que ele consiga o mais rápido possível, né, gerar o resultado que ele veio ali para gerar, tá? Então, então esse aqui eu entendo, pô, essa é uma conta que parava de pé, né? Eu sempre defendi o orçamento, trabalhava para, pô, preciso mais grana, preciso mais agile coach, preciso, então a gente estava sempre atrelado ali, conforme o crescimento das estruturas e tudo mais, né, para trazer, né, isso para as empresas, tá bom? Então, geralmente aqui eu trago também um pouco sobre para você entender, né, geralmente em qual é o momento aqui que tua empresa está num cenário aí de cresce menos que 10%, talvez esteja com risco, está estável aqui de 10 a 25%, um crescimento constante aqui de 25 a 40 e acelerado aqui acima de 40. Tá? Então, isso aqui é uma base numa você tem que buscar a referência correta aqui, mas é com base nos materiais que eu também sempre acompanhei, de alguns decks de investidores e tudo mais, mas aqui é para. E a maneira que eu sempre olhei para também classificar as empresas quando eu ia trabalhar, né? Onde eu vou trabalhar, qual que é, eu estou entrando em qual empresa. Então, provavelmente aqui uma empresa mais estável, né, um crescimento mais constante, não muda muito, né? A empresa mais consolidada também, isso faz com que o trabalho vai precisar daí menos ainda, né, de Agile Coach. Você consegue até aumentar talvez o seu escopo de atuação, porque é mais
não que seja mais tranquilo, mas é mais constante, né? Numa empresa de crescimento acelerado, as coisas são mais instáveis, então isso aumenta um pouquinho o esforço ali da gestão, tá? Então vamos lá. O futuro, né, do cargo do agilista, né, e gerente de projetos nas empresas de tecnologia. Então, na prática aqui, é o que eu vejo. Ou você vai virar, né, se você vai continuar atuando no nível de time, não tem nada de errado nisso, provavelmente você vai virar um líder de equipe, um tech leader, um engineer, team leader, coordenador de desenvolvimento, gerente de desenvolvimento, o gerente de produto, o PO, o Product Manager, alguma coisa disso você vai atuar, né, e que atua, né, no nível da equipe, tá? E existe, pô, é um mercado super bom, precisa de ótimos profissionais e provavelmente você vai também liderar a pessoa lá. Ou se você atua, né, de forma mais sistêmica, né, você vai atuar nessa linha ali, né, do Fly Level 2, nessa questão de portfólio, né, na estratégia aí de conectar as pontas, gerir as dependências e tudo mais. Mas a gente sabe, né, um ProDops, mas a gente sabe que não vai ter 1 milhão de profissionais ali, né, vão ter menos profissionais. Então, esse profissional é um profissional experiente. Não vai ter gente júnior trabalhando nesse cenário aqui, a não ser que você entre já com alguém experiente do lado ali, que essa pessoa esteja te formando. Tá? Mas aqui não vai ter espaço para gente, para criança, tá? Aqui é jogo de adulto, jogo de gente grande, briga de foice, né? Tem muita disputa e você vai precisar saber muito de negociação, de gerenciar conflito, ego e um monte de coisa que é necessária, né, nesse nível de jogo, tá? E o ponto é, e esse nível de jogo é muito menos sobre Scrum, sobre Kanban, é muito mais sobre priorização, definição, alinhamento com a estratégia, coragem, aceitação ao risco. Então é muito mais esse nível de discussão que você vai ter aqui, tá? O importante, né, e que eu gosto muito dessa frase aqui, é você não se deixar levar, tá? Então você tem que se definir, ou senão você vai ser definido. Né, essa frase eu escutei, né, de um amigo meu, grande amigo Anderson Gomes, trabalhamos juntos na Conta Azul, acho que ele tem até tatuado essa frase aí. Isso me marcou muito, tá? Então não entra no modo Zeca Pagodinho, deixa a minha vida me levar, deixa eu ver o que a empresa tem aqui para mim. Cara, vai se coçando, para um desses dois lados aqui que você vai, tá? Você não vai, possivelmente, dificilmente você vai ficar aí no seu carguinho de Scrum Master atuando, tá? Você vai precisar se movimentar. Scrum Master vai ser uma habilidade do líder, Kanban, agilidade, gestão ágil e tudo mais, gestão de projeto, assim como é a gestão de projeto. E vão ter algumas pessoas que vão ter uma posição de destaque, né, que vão talvez habilitar a estrutura, educar, né, assim como a gente falou ali dos 3 pilares, tá? Então você vai precisar ter coragem e ousadia para ser um profissional, agente de mudança. Então essa é a minha recomendação para você, né? Adapte-se como um camaleão, por isso a gente trouxe lá no início. Então, foque nas práticas consolidadas, faça o básico bem feito, entenda qual é o resultado que você pode impactar, entenda a regra do jogo, que sua empresa, né, tem aí, saiba jogar esse jogo e busque o seu espaço, né, e defina o seu escopo de atuação, tá? Isso é o que está acontecendo, isso está acontecendo de fato já em um monte de empresa. É melhor você se antecipar do que você ser surpreendido, tá? Então, eu sei que talvez isso aqui não seja fácil para todo mundo, essa não é uma mensagem agradável e facilmente digerida, mas é uma mensagem que é importante deixar, né, para vocês, para o mercado e para que todos possam se conectar, tá? Se você quiser apoio nessa jornada, conta comigo, tá? Eu tenho um grupo de mentoria, tem bastante material disponível no meu canal do YouTube, que é onde você provavelmente está vendo esse vídeo. Me segue lá no Instagram, tá? @CacoXP. Se você não segue lá, para agora tudo aí, pega teu celular, vai lá, @CacoXP, segue lá. Tem bastante conteúdo legal. Eu tô aqui para te orientar, para te direcionar, né? E para desenvolver tanto o próximo nível, quem vai ser o novo nível aqui dos líderes de tecnologia, quanto quem vai ser o líder aqui para impactar de forma sistêmica, tá? Contem comigo, tem um caminho, e eu sei o caminho, já andei por ele e quero te levar para lá, beleza? Me fala aí se gostou, já segue aí no canal aí, deixa um like aí nesse vídeo e deixe seu comentário. Ficou com dúvida? Me manda direct lá no Instagram ou lá no LinkedIn. Tamo junto aí, beleza? Valeu!